Olá, bom dia a todos. Eu estou aqui com o Dr. Luiz Fernando Lobo Leandro, um cirurgião bucomaxilofacial de referência no Brasil, na América Latina e no mundo. Eu vou fazer as vezes de todos os cirurgiões do Brasil que têm várias dúvidas para perguntar a respeito da carreira do Dr. Lobo, através da sua vida pessoal, e ele gentilmente nos aceitou a conceder essa entrevista. Muito bom dia, Dr. Lobo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Rafael. É um grande prazer estar aqui com você. A gente fica sabendo hoje da notícia das pessoas, através da virtualidade toda que tem, da facilidade que tem de comunicação. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu esforço, para que você possa fazer uma inserção no mercado de forma séria, honesta e importante. Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui. Olha, eu fico muito agradecido pelas suas palavras. Isso corrobora a nossa vontade de fazer diferente, de fazer melhor, de tentar trazer para a nossa especialidade toda a glória que ela já teve em todos os tempos da nossa história. Eu queria que o senhor contasse para a gente, Dr. Lobo, a respeito da sua carreira. Como que o senhor começou dentro da cirurgia bucomaxilo? Como que foi o seu processo todo até aqui? Eu comecei algum tempinho atrás, né? Lá por volta de 1966, 67, que eu estava na faculdade. E todas as pessoas dizem e têm realmente um ídolo para seguir. Você tem uma pessoa que é a sua referência. Na minha época eu tinha o professor Sebastião, uma pessoa espetacular na cirurgia, e eu falava para ele: professor, o brilho do seu olho me encanta, pelo prazer com que o senhor faz o que o senhor faz. Ele era professor de cirurgia. Tive o Barros também como professor nessa época, que era uma pessoa vistosa, pessoa bonita, grande, falava muito, era uma referência na cirurgia. Isso me encantou como modelo, como ídolo, né? Aí eu passei a seguir e me entusiasmei por isso e me dediquei a isso. Que fantástico. E sim, o senhor chegou a pensar em outras especialidades, na orto, ou a orto existia a ortodontia em 1966? Como é que eram as outras especialidades nessa época? Rafael, essa é uma pergunta que me deixa assim, muito contente de poder falar, poder responder. Eu brigo muito na odontologia desde que eu comecei, passei as experiências que já tive como diretor, vice-diretor, as coisas todas, porque eu acho a odontologia muito artesanal. A odontologia ela é muito voltada para uma realidade de imediato. Como é que eu fecho essa restauração, como é que eu movimento esse dente, mas ela é muito pouco voltada para a base científica. Isso sempre me incomodou muito. Eu acho que ela devia ser muito mais cientista do que imediatista. Na minha época era pior ainda, porque você, por exemplo, você tinha raio-x comum. Você tinha que ver um modelo tridimensional em um plano só. Entender aquele movimento todo que teria que fazer, ou com dente, ou com a maxila, ou com o que fosse. Então era muito rudimentar, estava muito no começo, muito isso. E infelizmente, ao longo dos anos, eu vejo um progresso muito pequeno em relação, se você comparar, com o progresso da informação que tem hoje. Vamos dar um exemplo assim: eu via radiografia em monoplano, hoje eu consigo ver uma radiografia em 3D. E o que cresceu a base científica disso? Não a informação como informação, mas a base para isso. Tem uma outra área que o senhor interage bastante hoje em dia em relação à perícia e auditoria. Assim, eu queria que o senhor explicasse para a gente como que o senhor faz para fazer esse trabalho de perícia e auditoria. Qual que é o critério que o senhor usa? Porque assim, eu sei que o senhor é uma pessoa extremamente científica, que eu já acompanhei o senhor em todos os congressos. Explica para a gente como é que o senhor faz esse processo, esse critério. Eu estou sorrindo aqui, eu me lembrei do Mário Cortella, que ele podia dizer para você assim: em quantos meses a gente tem para responder isso? Porque assim, vamos começar por uma coisa simples que eu acho importante, esse gancho que você deu, muito menos essa visão diabólica que tem da auditoria, ou da segunda opinião, essa visão muito enfática de nós contra eles, assim, naquela briga toda, e entender assim, como é este modelo, o que eu estou participando, qual é o meu índice de contribuição para isso. Isso nasceu há uns anos atrás, em 1976 ou 80, por aí, não me lembro exatamente a data, isso aí, porque era um modelo de tratamento, porque você tinha o INPS de um lado e privado do outro. Existia um segmento grande na população que não tinha para onde ir. Eu não tenho dinheiro para pagar o particular e também não quero INPS, que era um modelo criado pelo governo na época, um modelo assim muito rudimentar, muito ruim. Ok, criou-se a oportunidade de fazer saúde através dessa visão. Ok, que é um oportunismo.
Eu sempre digo muito isso, que o Brasil é um país de oportunistas e não de projetos. Se não tem, vamos nós dois fazer, vamos ver o que dá. Aí você não tem regulamentação, você não tem nada, aí vai fazendo. Se der certo, muito bem, se não der certo, eu fecho e começo de novo. Você não tem uma regulamentação para isso eficaz. Em uma reunião que eu estava recentemente, agora eu dizia para ele assim, quando eu faço um seguro do meu carro, eu listo, eu quero isso, isso vai custar tanto. Eu paguei, eu sei o que eu tenho. Quando você faz um seguro de saúde, você está segurando o quê? Você não sabe exatamente o seu contrato, né? Nada, você não tem no contrato especificando, eu vou cuidar disto. Quem mudou isso foi o governo Zé Serra, que ele falou assim, ok, peraí, vamos fazer isso de forma correta. O que você está segurando? Saúde, perfeito? E o que é saúde? Então foram na Organização Mundial de Saúde, disseram assim, saúde é isso. Tá bom, então eu estou assegurando isso. Aí você tem um rol de atitudes para ter o bem-estar físico, psíquico e social. Baseado nisso eu tenho que dar um conceito de saúde. Aí você começa a fazer um entendimento disso. Olha, entre esse texto e a realidade tem um buraco enorme. Então você criou-se ao longo do tempo uma série de oportunismos. Quando eu comecei a atender de mais propriedade nos convênios, convênio dizia assim, ortognata, cirurgia estética não vou liberar. Acabou, não é saúde. Aí eu brigava feito um louco para tudo isso, dizendo, peraí, vocês não estão entendendo. Cirurgia ortognata é uma cirurgia funcional, que não tem como eu fazê-la se eu não tiver também um apelo estético. Não há como fazer isso aí. Eu tenho que fazer as duas, eu tenho que ter as duas visões. Brigamos muito, aí conseguimos colocar nas operadoras. Quando eu trouxe para cá a cirurgia articular, não, mas artroscopia da têmia, você está maluco, isso aí não se faz. Ok, hoje você consegue fazer. Então, isso aqui não é um dia, não. São décadas. Brigas para que pudesse entender isso, né? E colocasse dentro do rol de procedimentos isso. Só que, como tudo na vida, e não estou dizendo da Bucomaxilo, não, tudo na vida, se você não tiver regulamento, se você não tiver protocolo, ela se extrapola. Sim. Eu vou dar um exemplo simples aqui. Muitas vezes me dizem assim, professor, mas convênio ganha muito. Eu tenho um convênio e nunca usei. Sim, cara pálida, mas quem está do seu lado ficou 30 dias na UTI. Sim. Então você tem que fracionar o custo para todos os usuários. Não é para uma pessoa só. Então, qual é a minha parte como profissional para que o sistema funcione? Tem um exemplo simples que eu dou. Se a operadora é uma fonte que tem água, eu bebo dela para matar minha sede. Se eu destruir essa fonte, eu morro de sede amanhã. Quem ganhou com isso, cara? É essa a visão. Uma visão realista, objetiva e sim, pode fazer sim, direito. Sem dúvida. Porque assim, o que a gente tem sentido nos últimos tempos é uma mercantilização da área da saúde em geral. É isso que os profissionais mais sérios estão tentando combater. A gente tem que pensar no bem-estar do paciente, do cliente que nos procura. Sim. E a gente tem que tentar fazer isso de uma maneira séria, honesta e competente. Você vê, o que eu estou falando não tem assim nenhuma coisa novidade. É só se olhar o panorama de hoje. Petrolão, mensalão, sim, benezão e tudo que tem aí. Então, é um oportunismo. Se ninguém está olhando, eu vou botar mais 10% a mais, não faz mal nenhum, né? Sim. Só que alguém paga a conta, filho. Não tem milagre no mundo. Se você aperta aqui, alguém vai pagar essa conta. Isso é importante, isso que eu queria passar para todo mundo que está assistindo, que existe critério em perícia e auditoria. Não é uma coisa, para você eu vou negar e para você eu vou autorizar. Tem um critério científico que é seguido e a partir disso as cirurgias são liberadas seguindo o Estatuto Mundial de Saúde, correto? Sim, claro. Assim, qual é o protocolo para isso? Existem muitas coisas engraçadas. Às vezes alguém me liga e fala assim, não, mas esse aqui é o meu protocolo. Você deve ser um cara maravilhoso, né? Você inventou o negócio? A roda já existe, né? Sim. Então, assim, qual é o critério que você tem para isso? Né? Baseado em que você está fazendo isso? Em medicina é uma coisa muito complicada que você não tem verdade absoluta. Eu posso fazer uma colecisté de um paciente e fazer exatamente igual no outro e dar tudo diferente. Porque tem um negócio que chama ser humano, que tem as divergências, as modificações. Então, qual é o critério que eu uso isto? E o que eu acho mais importante, o que me assusta e me preocupa, acho que valeria muito mais tocar nesse ponto agora, não é nem o fato de fazer em si, é a responsabilidade por ter feito. Sim. Se eu tiver uma consequência disso, quem vai pagar esse preço? É o paciente. É a sociedade. Então isso é muito complicado.
Sim, você só pode começar o simples se você sabe tratar o complexo, né? Sem dúvida. Porque senão, se o simples virar complexo, o cliente vai ficar sem tratamento. Não, e a pessoa, uma vez prejudicada, faz o quê? Sim. Perfeito, ela vai viver prejudicada. Aí você vai, mas isso é o que acontece. Mas para ela é 100%, né? E aí você faz o quê? E queria que o senhor contasse para a gente também a respeito da sua residência, como que funciona a sua residência, como que o senhor passa o seu conhecimento para os seus alunos, como é que é esse processo? Porque é um processo árduo, um processo de ensinar. Muito. Quando o aluno está começando a ficar bom, ele sai e começa tudo de novo. É verdade, verdade. Residência é um processo de ensinamento, né? Que também você veja assim, eu não inventei nada, você tem protocolo para isso. Sim. Então você vai, hoje, por felicidade, eu presido o board da Latinoamérica e sou senador da International também. Quer dizer, são 2 programas que está se buscando para que a gente faça a acreditação dos programas, para que você faça uma universalização da formação do cirurgião maxilofacial. Porque você pega uma formação na Nigéria, uma formação na Alemanha, é completamente diferente a possibilidade que eu tenho de formar um cirurgião. O foco é o mesmo, o caminho qual vai ser. Então, a minha residência são 3 anos de duração, tempo integral, porque eu acho um absurdo você fazer especialização uma vez por semana, ou por uma vez por mês. Dizer, como é que eu vou ensinar alguém a fazer trauma uma vez por mês? Não existe isso. Eu acho isso muito ruim, né? Para mim é o tempo todo, né? São tempo integral, são 6.700 horas, 3 anos de duração. E eles ficam com plantão, com passagem de visita e sempre acompanhado por um processo de organização de ensino. A sua residência se passa mais em hospitais particulares, né? Só hospital privado. Só hospital privado. Então, assim, a parte da realidade do SUS é um pouco diferente do privado, né? Mas eu diria assim, se você vai fazer uma fratura, ela é igual a qualquer parte do mundo. Sim, isso é verdade. O substrato que você tem, na condição que você tem de trabalho, é que é diferente. Eu não quero trazer essa entrevista para um cunho político, mas é verdade isso. Quando eu vejo alguém dizendo na televisão, vamos construir um hospital, que bom, é um prédio que você vai fazer, mas nada, né? Eu vou trabalhar, não tenho gás para tratar o doente? O que adianta isso? Então, o que você busca? Assim, a formação de indivíduo com o conceito, como base, etc. E depois você vai adaptar isso à sua vida. Entendi. Porque o Brasil é muito longo, muito grande. Você tem uma realidade em Roraima diferente do Rio Grande do Sul. Sim. E sim, até a parte da nossa especialidade, que já é uma especialidade dentro da odontologia, é uma especialidade extremamente ampla. Nós temos ainda cirurgia ortognática, cirurgia articular, cirurgia oral menor, patologias. O senhor consegue passar isso tudo para os residentes? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu tenho visto uma fragmentação das especialidades, não só da bucomaxilo. Eu vivo muito dentro de hospital há 40 anos, né? O indivíduo faz ortopedia e faz pé, o outro faz ombro, o outro faz mão. Calma, antes de tudo, você tem que ser o que você é. Você tem que ter cultura. E depois você se aprofunda num determinado assunto. Então, hoje o indivíduo quer fazer ortognata? Quer, mas ele tem que ter base de conhecimento genético, ele tem que ter base de conhecimento embriológico, ele tem que ter base de conhecimento de fisiologia, senão é artesanato. É isso que me incomoda. Sim. Primeiro tem que ter a visão do amplo, né? Para depois ir para o pontual. Sim, senão vira artesanato. Sim. É recorte e cola, né? Sim, com certeza. Até a parte da ortognática, a técnica cirúrgica, ela meio que se repete entre todos os casos. O que é o diferencial é o diagnóstico. E o diagnóstico você vai usar todo o seu conhecimento pessoal para aplicar com o que o paciente precisa. Sim, por exemplo, muitas vezes eu digo em congresso, cirurgia é coisa de macaco, né? Você fez 1, 2, 3, 4, 5, depois você sai fazendo. Porque quem é que faz diferente uma Leforon? É incisão de mucosa, corta o osso, baixa a maxila, põe no lugar e prende. Alguém faz diferente? Não. Eu brinco assim, só super-homem bota a cueca em cima da calça. O resto todo mundo faz numa sequência lógica, né? Assim, não faz diferença. Agora, sim, eu vou tirar 1 milímetro de um lado, 1 milímetro do outro, eu vou aumentar, o que eu vou fazer nesse aqui? Isso ou sabe ou chora depois no pós-operatório. Sim. Não é? Sim, chora porque a cobrança vai vir, né? Sem dúvida. E veja uma coisa engraçada também, eu falo muito para o meu residente. Muda teu foco de entendimento. Na ortognata, você mexe 1, 2, 3 milímetros e produz uma diferença grande no paciente. Não é metros. Então, se você faz uma cirurgia e vai mover 3 milímetros e perder 1 milímetro, é 30% do seu projeto. Sim. E quanto representa isso? Sem dúvida. Assim, na ortognática, no trauma, a gente muda vidas, né? Sim. Você pega uma pessoa, um classe 3, que não consegue mastigar, tem dificuldade estomacal, tem
o corpo dele inteiro é afetado pela patologia, né? E a partir de um diagnóstico preciso, um tratamento, você consegue modificar a vida dele e da família. Assim, essa pessoa, ela vai lembrar de você pro resto da vida. Você sabe, Rafael, uma coisa que eu digo sempre para o meu residente. Enquanto muitas vezes você está dentro da sala de cirurgia operando e aquilo passa a ser uma rotina do seu trabalho, você foi treinado para isso. Às vezes você está brincando, mais leve, a família lá fora está rezando o terço. Sim. Porque para eles aquilo é um choque, para eles é uma coisa difícil de passar. É isso que você tem que respeitar. Termina a cirurgia, conversa com a família com seriedade, explica, fala, dá apoio, porque isto é importante. Para você pode ser uma rotina, para ele não. Com certeza, para ele é o impacto de uma vida. Sim. Isso eu acho importante, terminou a cirurgia e conversar com os familiares. Sim. Não abandonar o familiar à própria sorte, isso é importante. Respeitar o outro como a gente gostaria de ser respeitado se a gente estivesse no lugar dele. Sim, sim. Tem um livro do Edson Bueno que ele fez a tradução, que é Você Devia Tratar Seu Hospital como Trata a Disney. Sim. E é uma visão muito interessante da maneira de você respeitar o seu paciente, fazer a sua qualidade, seus índices de segurança. Sim. Perfeito. Da Disney eles não podem quebrar a magia, né? Sim. Eles têm que tentar cercar a pessoa para ela poder ficar imersa dentro da realidade. Os dois vão. Você vai para o hospital ou vai para a Disney com o mesmo foco. Eu quero entrar e sair feliz. Sim, sim, sim. Só que como é que você chega com essa carga lá? Você chega esperando uma felicidade alegre. Sim. Aqui você chega esperando uma felicidade tenso e preocupado. Sim. A organização tem que ser a mesma. E assim, acho que é importante para o cirurgião você passar para o seu paciente o que é a realidade, o que você consegue fazer, do que ele acha que você consegue fazer. Sim. Que essa visão assim, algumas vezes as pessoas têm de nós como super-heróis, que a gente pode fazer qualquer coisa. Mas nós temos um limite dentro da ciência que a gente consegue produzir. Como é que o senhor passa isso para o seu paciente? Como é que o senhor faz? Falando a realidade. A realidade? Sem medo. Sem medo. Sem medo, eu não sou super-homem. Eu posso ter muita experiência além do tempo. Uma frase que eu usei até ontem com um paciente. Você veio me procurar porque eu tenho habilidade cirúrgica ou porque você quer resolver o seu problema? Então, sim, eu tenho que saber o critério. E uma coisa assim, simples, que eu falo também para os residentes. Eu também tenho dúvida. Uma vez um aluno me perguntou assim, professor, eu já tenho 10 anos de formado, fui seu aluno, e vou fazer uma anestesia e tremo. Quando que isso vai passar? Eu falei, eu tenho 40 e tremo também. O que eu aprendi os anos foi a dissimular minha tremedeira. Mas o dia que eu perder o respeito para o paciente, eu deixo de trabalhar. É verdade. É verdade. Isso é o respeito pelo paciente, acho que é acima de tudo. Sim. E você tem dúvida uma vez, será que isso vai ser ideal? Eu faria na minha família? Eu faço nele. Sim. Você tem que ter um parâmetro, né? Senão, isso vira rotina, você faz bem, você vai fazendo. Sim. Depois você fala, e agora? Agora como que eu termino isso? Eu queria conversar com você também a respeito do Dr. Luiz Fernando, ou Luiz Fernando, como pessoa. Como é que é a sua relação da família com a sua especialidade? Porque o senhor tem cargos no mundo inteiro. O senhor é presidente da Alacibo, senador, dá aula pelo mundo inteiro. Eu tive o prazer de assistir uma aula sua na Flórida, Jacksonville, na Biomed. Como que a sua família reage a tantos compromissos? Acho que bem, né? Ninguém me expulsou de casa. Assim. Você sabe, Rafael, isso é uma coisa que... É duro eu sei falar disso. Eu, pelo menos agora, acabei de fazer 69 anos. Né? Então, quando você fala em família, aquilo me emociona. Sim. O profissional é um cara muito seguro, muito sério, muito embasado. A pessoa humana é muito frágil. Sim. E eu sou como qualquer um. Sim. Com a mesma fragilidade. O que me impacta na vida, e eu tenho conversado muito isso ultimamente, foi que quando você determina algum projeto para você, e que você sente que esse projeto é importante, vai formar a sua base. Vai formar seu caráter, sua cultura, sua experiência. Vai buscar isso aqui para que isso fortaleça e você possa honrar aquilo que você faz. Ser pai é muito fácil, né? Precisa de 10, 15 minutos. Agora, você educar esse menino com base em quê? O que eu quero fazer para ele? Onde eu quero chegar com ele? Você educa com exemplo, você não educa com gritaria. Eu nunca levantei a voz para ninguém, nem para o residente, nem para os meus filhos. Não precisa disso, você pode conversar com eles, né? Você pode entender que educar é o fenômeno da repetição, né? Senão todo mundo na cadeira ser educado, né? Bateu, dar 2 gritos, 2 borrachadas, ele vai fazer igual. Não é assim que funciona. Você tem que trazer uma parceria, você tem que entender o outro. Sim. Então, é dessa forma que eu procuro fazer, procuro me envolver.
E assim, os filhos? Algum seguiu a sua carreira? Não, não. Nenhum deles? Porque eu tive chance de falar disso ontem até com um amigo. Eu sempre fui muito preocupado em projetar nos filhos aquelas suas frustrações. Então eu não consegui ser jogador de futebol, então eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Ele não pode não ser, né? Sim. Então eu deixei liberdade sempre na conversa, dizendo, eu quero que você seja feliz. Sim. E o que você quer fazer? Eu me sinto bem aqui, ok, seja. Minha filha mais velha é administradora de empresas, está como gerente de uma indústria farmacêutica. O meu filho do meio é professor de educação física, mora na Bahia, tem um projeto daquela recreação de hotel, ele faz isso aí, dá curso para o Brasil inteiro. A minha filha caçula é administradora de empresa, trabalhou comigo na clínica, agora montou uma loja. Então assim, você quer ser feliz? Meu pai está aqui. Sem dúvida. O que eu digo para eles assim, cada um tem a sua balsa. Sim. E não todos na mesma. Porque se afundar uma, vai morrer todo mundo junto. Sim, perfeito. Então cada um tem a sua. Você precisa de uma, eu estou te ajudando. Agora também eu posso precisar amanhã, né? Sim, sim. Então a gente procura viver nessa simbiose aí de relação. Criar filhos é sempre um desafio constante, né? Assim, eu tenho 2 filhos também, de 11 e a menina de 8. Eles também não querem ser cirurgiões, pelo menos até agora, né? Eu deixo eles livres do mesmo conceito que o senhor segue. Eles falam, eu não quero que me ligue de madrugada, ter que sair correndo para atender gente machucada. Eu quero trabalhar horário comercial e meu fim de semana eu quero livre. Você sabe que é engraçado, a gente pode brincar um pouco aqui para deixar mais livre. Na minha época, dizia assim, ó, você tem que fazer medicina, engenharia, direito, né, para ser um bom profissional. Hoje você tem que ser pagodeiro, jogador de futebol, né, assim, que ganha dinheiro. Vai. Sim, então, é verdade. você vê um monte de gente trabalhando como médico, advogado, que nem um doido trabalhando. Sim. Você vê o jogador de futebol e ganhando uma nota danada, aparece na televisão, cheio de ouro no pescoço. Verdade. Então, como é que você coloca valor nisso? Sim. Quais são os conceitos que você vai passar? Claro. Deixa eu dar um exemplo que você me perguntou, só para ver uma coisa engraçada, né? Questão de valores. O meu filho chegou em casa um dia e falou, pai, eu desci por trás do ônibus, não paguei a passagem. Falei, vem cá, vamos conversar. Isso não pode fazer. Aí eu conversei com ele, expliquei a importância que você tem, o conceito de sociedade, a importância, etc. Você entendeu, filho? Puta, entendi, pai, não vou fazer mais. Não, faça. Porque se você não fizer, você vai ser excluído. Então, é importante você ter um conceito da honestidade. Agora, você vive como puder. O que eu vou fazer, entendeu? Perfeito. Essa me surpreendeu, eu não esperava. O que eu vou fazer, porra? Se você exclui, ele não faz, ele começa a ficar isolado, não é um cara aceito pela comunidade, ele tem que fazer o núcleo dele, é uma dificuldade danada. Então, assim, ó, você entendeu? Entendi. Agora você se vira e vive como puder. Sim, afinal nós vivemos em sociedade, né? O que eu vou fazer? Como é que você faz isso, né? Muito complicado, hein? Assim, o senhor falou que o senhor está com 69 anos. Tem projeto daqui para frente? Você sabe que chega uma hora que você olha para a vida e fala, nossa vida, né? Eu não vou conseguir ver minha neta crescer, não vou conseguir isso. Aí eu lembrei do Roberto Marinho, ele começou a Globo com 60. Sim, Quer dizer, então dá tempo de fazer alguma coisa, né? E projetos para o futuro? Que você tem eu tenho muita vontade, eu tenho muita vontade de fazer. Eu tenho muita vontade de fazer coisas. Eu quero fazer 2 agora que eu estou começando, que é o projeto da apneia e o projeto do fissurado. Né? Tentar fazer um projeto de tal forma que eu consiga atender as pessoas com não entender nada da patologia com mais profundidade. Sim. Sério, né? Sim, sério. Essas são duas áreas que exigem muito conhecimento. A parte de apneia, que se você errar um diagnóstico na apneia, você vai prejudicar muito a vida da pessoa, né? Sim. Tem os avanços bimaxilares, você vai prejudicar a estética da pessoa, mas não é o único tratamento para a apneia, né? Não, e o que me encanta agora, se Deus quiser eu consigo isso, eu estava falando isso numa reunião semana passada. Eu não quero fazer o projeto para aumentar o meu número de cirurgias, não. Eu queria ter um número grande de pacientes para publicar, escrever, discutir, mostrar a evidência. Hoje, grande parte do que se publica na medicina é a medicina da evidência. Quer dizer, eu não posso fazer uma artroscopia no paciente, ele volta, eu desfaço aquilo e faço a artrocentese para comparar. Quer dizer, eu tenho que ter assim, eu tenho 300 pacientes operados disso, aí eu posso dizer se essa técnica funciona ou não. É evidência isso. Sim. E na apneia é a mesma coisa. Né? Tem muita coisa escrita que eu gostaria de mostrar que talvez não fosse assim, ou fosse assado, e queria criar evidência disso. Então, antes de a gente conversar, eu fiz a lição de casa. Eu fui estudar, o primeiro trabalho que o senhor escreveu foi em 1972. Foi sobre cisto do ducto tireoglosso. Nossa senhora, foi o primeiro trabalho. Sim, eu fiz a lição de casa, né? Tem que estudar o que eu vou... Foi mesmo, foi engraçado que o Ney Soares de Araújo, foi diretor da USP até, era professor de patologia, e trabalhava comigo na escola. Aí eu falei, Ney, como é que eu faço para escrever? Eu não sei escrever. Ele falou, é fácil, fala e escreve. Se você escrever o que você está falando, é isso que você tem que fazer. Foi aí que eu aprendi a escrever. Isso é interessante. Esse é um recado que eu queria passar para as pessoas que também não sabem escrever trabalho científico. Como o senhor falou, fala e escreve. Sim,
Claro, escreve o que você está falando. É que dura assim hoje, Rafael. Eu falo muito isso, muito, me incomoda muito. O Brasil não tem educação. Sim. Não é educação de saber ler, isso é alfabetização. O Brasil não tem projeto de educação em que ensina as pessoas a moral, a comportamento, nada, não tem. Então, eu dei aula durante 20 e poucos anos, era titular da faculdade, e eu lia textos escrito isso com C cedilha, homem sem H. Então, as coisas que você fala, gente, isso é lá no fundamento, entendeu? Sim. E começa a te aborrecer isso. Então você vai conversar com as pessoas e fala, não, doutor, qual é o problema? Eu falo, nenhum. Já começou o primeiro aqui. Tem dois, né? Já tem dois agora. Então vai ser complicado, né? Sim, até assim, que você ser criticado, você vai ser de qualquer forma. Sim. E até acho que ser criticado é sinônimo de sucesso. Foi uma das coisas que eu observei. Rafael, nós podemos ficar o resto do dia aqui, está muito prazeroso essa nossa conversa. Porque você sabe que uma vez na faculdade, era garoto ainda, eu estava lá no almoço, triste, aborrecido, e vi o professor Arão Rummel, da radiologia, que já faleceu. Falou, o que você tem, Lobo? Eu falei, não, professor, eu estou meio chateado. Ele falou, aprenda uma coisa, meu filho. Os medíocres não querem e não conseguirão ter o sucesso. Então eles puxam você para baixo. Fica onde você está quieto, no teu canto. Isso foi um negócio que eu tinha 20 e poucos anos, né? Não nem entendi direito o que ele queria falar. Hoje você entende isso. Sim. Já me aborreceu muito, eu já fiquei muito triste, muito chateado na minha casa, porque quando você está sozinho em casa é você e Deus, né? Não é ninguém. Sim. Não tem como disfarçar. Sim, é que pesa. É o único momento nesse palco, nesse cenário do mundo, que você é você, não é mascarado e não tem personagem. Sim. Porque o dia inteiro você tem vários personagens que você usa. Quando você está sozinho é você. E ali você tem aqueles momentos de tristeza, você fala, gente, eu não estou fazendo nada disso, eu não quero prejudicar ninguém, nunca fiz nada para ninguém. Pelo contrário, eu já abri mão de muitas coisas em prol das pessoas, porque eu acho que não tem que ser para mim, não sou privilegiado, né? E aí, fulano não entende. Já ouvi muitos comentários de que o Lobo é isso, o Lobo é aquilo. Eu não faço isso, não estou me penitenciando, não, eu não preciso disso mais. E você fica triste. Aí, se você não critica a referência, você vai criticar quem? O Zezinho das Couve? Então, paciência, que sirva pelo menos de exemplo. Sim. Tem um assistente meu que fala uma coisa engraçada. Se você não servir para nada, pelo menos para o mau exemplo você serve. Então, que seja, vamos em frente. Acho que assim, quando você começa a ser copiado e criticado, significa que você está no caminho certo. Com essa idade que a gente tem, um dia me perguntaram assim, você não fica preocupado, né, em morrer? Eu falei, não, a minha preocupação que eu tenho é uma só. Eu quero escrever uma história para ser referência. Eu não quero ter ausência. A ausência, até a viúva esquece em 30 dias, né? E a história se fica como uma referência. Um dia alguém vai saber como é que ele fazia, ele faz igual. É isso que eu queria fazer, escrever uma história de seriedade, de honestidade, de exemplo, para que possa servir para as pessoas que estão começando aí. Então, eu só queria deixar um legado. É exatamente isso. Deixar um legado, isso é importantíssimo. E uma coisa, Rafael, nós vamos ficar o dia inteiro aqui. Sim. Você sabe que, eu estava falando um negócio de liderança, né? Você sabe, ninguém é tonto, né? Você sabe que de repente você representa alguma coisa e você está num posto. Isso me preocupa muito. O que significa estar aí? O que eu preciso fazer para ser sério nisso aqui? Eu quero a responsabilidade e não o poder. O poder é efêmero e te derruba. Então eu leio muito, eu adoro ler, adoro ver. E com relação à liderança, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito é Napoleão Bonaparte. Sim. Ele com 24 anos foi um dos maiores exemplos da França. Tão importante que até hoje você come maionese, gourmet, Yves Saint Laurent. Veja o que a França fez. Ele morreu na miséria. Por quê? É o que eu falo para o residente. Os meus sucessos me dão soberba. Quem me ensina são meus fracassos. Sim. Então, se eu souber que um dia o Rafael está triste comigo, eu fico desesperado para entender o que eu fiz. Porque eu não fiz com intenção de nada. Eu quero arrumar isso aqui. E se eu souber que fulano gosta de mim, ok, tudo bem, obrigado. Me diz o caminho certo. Eu não fico nem mais vaidoso, nem menos vaidoso. Eu tento ser o mais retilíneo possível. Perfeito. Essa frase que você falou é importante, que é o sucesso nos deixa soberbos e os nossos erros nos transformam em pessoas melhores, né? São o nosso motor para levar a gente para frente. Sim, claro. A França nos trouxe a Revolução Francesa, nos trouxe o conceito de cidadania, veio da França também, isso é interessantíssimo. E só mudou na Segunda Guerra, que com a perseguição alemã, as cabeças tiveram que sair da França e foram para os Estados Unidos. Aí ela perdeu o impacto que ela tinha, a força que ela tinha, e os Estados Unidos cresceu, né, com a cabeça dos outros, como sempre.
Importante. Agora, só voltando um pouco à nossa especialidade, principalmente cirurgia de ATM. O que o senhor vê no futuro para a cirurgia de ATM? Nós temos navegação cirúrgica, temos a artroscopia que está melhorando a cada dia com a tecnologia que está sendo aprimorada da ortopedia. O que o senhor vê daqui para frente? Qual que é o seu... Primeiro que a ATM entrou na minha vida, eu estava no 3º ano da faculdade, eu estava no pátio da escola, fiz 3 rios, e tinha lá, naquela época, os papos, né? Max Kornfeld, Victor Lucha, falavam em relação cêntrica, aquela coisa toda. E eu me lembro que um dia nessa conversa toda me disseram assim, tá vendo esse clique aqui, ó? Ninguém sabe o que é e vai ter que morrer com isso. Eu sempre fui muito inquieto com essas coisas. Por quê? O residente, quando era para mim, fala, já sei, professor, vai perguntar por quê, né? Porque é o porquê que faz você crescer. Se ouve um negócio, você fala, não entendi, mas por quê? Vai pesquisar, vai ler. Você vai aumentando o seu horizonte, o seu network de informação. Hoje você vê isso naquela... na internet, aquele negócio de pesquisa da internet lá, no Google, mas tem o Wikileaks lá, que você entra, tem azulzinho, você clica naquele e abre o negócio, você clica naquele e vai abrindo a informação, não é isso? É isso, a minha vida sempre foi assim. Então eu falei, mas que diabo é isso? Como assim vou ter que morrer com isso? E eu comecei a ler, aí me interessou e até hoje eu faço isso. Aí comecei a ver, hoje você vê na ressonância, hoje eu consigo explicar o que é o clique. Mudança pressórica intraarticular, pô, legal, né? Então é isso, eu acho que o futuro da ATM é basicamente o futuro de tudo que passou na medicina. Isso é muito engraçado, que eu já vi acontecer muitas vezes. Aparece uma informação, essa droga resolve tal negócio. Todo mundo começa a usar feito louco. Aí dá muita coisa errada, né? Aí o nego fala, isso aqui não presta, joga fora. Aí aparece um pesquisador, vai lá, pega no lixo e começa a fazer estudo, evidência, ela volta para o mercado de forma objetiva, pontual e correta. Aí dá sucesso. Eu acho que isso vai passar por isso. Ninguém fazia, a gente começou a fazer artroscopia há um tempo atrás. Tem um artroscópio, acho que você viu lá na clínica, de 30 anos atrás, que a Scholle fez para mim. Hoje se faz muita artroscopia, muita coisa não vai dar certo, porque está mal indicada, está super indicada. Aí vai diminuindo, até uma hora chegar, ok, agora estamos fazendo e vai encaixar. Isso é normal. Eu estava lendo a respeito de impressão 3D, de impressão de tecido. Eu comecei a pensar a respeito de você imprimir, a partir de célula-tronco, um novo disco articular, para fazer um transplante de disco articular. O que o senhor acha disso? Então, eu acho que é o futuro, né? É engraçado isso aí, quando você fala, você volta na visão histórica, né? Se há 40 anos atrás você falasse, o homem vai chegar na Lua, você fala, que é louco, como é que ele vai para lá? O que você viu ele pisar na Lua. Então são projetos que você faz para o futuro, dizendo assim, sei lá quando vai ser isso aí, né? Honestamente, Rafael, eu já conversei com muita gente da histologia, da genética. Célula-tronco ainda está muito no começo. O projeto célula-tronco. Estão misturando tudo, dizendo, eu faço PRP e célula-tronco. Não é bem célula-tronco. Quer dizer, isso aí tem muita coisa para fazer, muita evidência para fazer. É o futuro, claro. Se eu pudesse substituir a matriz que vai originar o tecido, excelente isso aí. Vira um Robocop, entendeu? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para se fazer. Primária ainda. O que eu pensei, o disco sendo avascular, seria mais fácil de você fazer a impressão a partir de célula-tronco para tentar fazer uma substituição. E tem um chinês que discutiu com a gente na última reunião americana nos Estados Unidos, que mostrando o projeto que ele está fazendo disso, de fazer genética disso. Tem um trabalho grande no meu... Eu nem trouxe aqui, porque é um trabalho de discussão sobre cartilagem, né? A formação da condomalácia, a modificação bioquímica de tudo isso. A Nitzan faz muito isso. Eu acho que o futuro é por aí mesmo. É você reconstruir tecidos a partir de uma informação embrionária. Fantástico. Então acho que a gente vai encerrar, não vou tomar mais o tempo do senhor assim. Não, é um prazer para mim. O tempo é extremamente escasso, com tantos compromissos. Só agradeço muito a presença. E assim, agora a gente vai disponibilizar esse vídeo depois de editado através do site. E as dúvidas que vierem, se eu puder encaminhar para o senhor, quando o senhor conseguir responder, será um prazer. Se você não quer responder pergunta, então não se apareça, né? Sim, se esconda. Fica quieto dentro. Fica na casinha do cachorro lá. Sim, perfeito. Então tá ótimo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Foi bom? Muito obrigado, Rafael. Fantástico.